Olá, boa noite, queridos amigos, irmãos. Boa noite a cada um de vocês que mais uma vez nos acompanha nesse momento tão especial, onde nós temos parado para fazer aquilo que há de mais importante, que é examinar a palavra de Deus. Examinarmos a Escritura, porque nela nós encontramos a vida eterna. Obrigado porque você permite, através da rede social, que eu possa chegar até o seu lar, até o lugar onde você está. E mais do que tudo, meu desejo é poder chegar ao seu coração e transmitir a mesma alegria que Deus tem dado a mim e a minha família, fazer com que você também tenha essa alegria. Nós não podemos deixar de dar nossos abraços, nosso agradecimento. Estou vendo aqui a Adriana Vicentini entrando, Elisete, a Cida de Açoeva da Serra, o papai. Ai, que carinho eu tenho pelo irmão Silvestre, um grande abraço para vocês. Eu também quero registrar a minha alegria, porque hoje eu tenho tido a alegria de servir o Senhor na cidade de Tatuí. Então quero deixar um abraço muito carinhoso, muito especial para as igrejas quais eu tenho tomado conta nesse lugar especial. Então, você, nosso irmão, nosso amigo que nos acompanha na Igreja Central de Tatuí, na Igreja do Inocop, do Rosa Garcia, do Santa Rita, seja muito bem-vindo nesse momento especial, onde nós estamos aqui tendo uma série de estudos, cujo tema é A Maior Esperança. Tema este que está extremamente vinculado ao conteúdo do livro missionário do ano da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos utilizando esse momento para que a gente possa desfrutar desse conteúdo maravilhoso e nos prepararmos. Não sabemos ainda como será esse ano diante desse colapso, essa pandemia, como será a entrega desses livros. Mas nós já estaremos inteirados desse conteúdo maravilhoso. Estou fazendo hoje também um teste sem o microfone. Às vezes a gente tinha um ruído. Ander, estou te vendo aí chegando. Boa noite, querido. Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Para a gente ver se dessa forma você consegue me ouvir bem, sem nenhum ruído, e assim a gente não ter nenhum ruído na comunicação da palavra de Deus chegando até você. Mais uma vez, a Edna, boa noite, Edna, Fábio, Fabiano, que Deus continue abençoando vocês, família querida. E nós vamos, portanto, hoje para o segundo tema, que diz respeito a um passeio pelo futuro. E sempre que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente deve pedir a orientação de Deus. Portanto, eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte onde você estiver e, se for possível, fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesse período de reclusão nós temos estes mecanismos, a rede social, onde nós podemos nos interligarmos para aquilo que há de mais precioso, juntos estudarmos a Tua Palavra. Nós não estamos congregando, não temos ainda tido esta liberdade de nos reunirmos na Tua igreja, de maneira física, mas cada um de nós aqui representa a Tua igreja, nós somos a Tua igreja. Por isso eu quero pedir uma bênção especial sobre cada filho Teu que nos acompanha nesse momento. Que a bênção do Senhor chegue em cada lar, em cada lugar em que este Teu Filho, nosso querido internauta, está nos acompanhando nesse momento. Que a paz do Senhor inunde o nosso coração e Teu Santo Espírito nos dirija nesse tema tão importante para a nossa vida. É o que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok? Mais uma vez, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o Rafael. Boa noite, meu querido. Meire, Mayara, sejam bem-vindos. O tema de hoje, como mencionei, um passeio pelo futuro. Conta-se que um casal
depois de 115 anos de convívio, já não conseguiam mais viver juntos, chegando até a ataques. Bibi, por diversas vezes, começou a atacar o seu marido. Foram chamados especialistas para tentar cuidar daquele casal, mas viram que não houve e não haveria solução. Depois de 115 anos vivendo juntos, precisaram se separar. Esse foi um problema enfrentado por um zoológico na Áustria. Um casal de tartarugas centenárias, depois de um período de convívio, já não conseguiam mais olhar um nos olhos do outro, nem conviver no mesmo espaço. Sabe, queridos, diante disso eu quero extrair algumas lições com vocês. Nós estamos vivendo um período de isolamento social, mas onde deve existir o relacionamento vertical. E quando há o relacionamento vertical, aquele vínculo de relacionamento mais íntimo, a família, o lar, os moradores de um lar, poderão desfrutar pela presença de Deus de momentos agradáveis. Eu não sei como tem sido sua vida nesse momento. Todos nós reclusos em um lar, tendo nosso espaço físico, geográfico mais curto. Para alguns já é difícil não poder sair de casa, não consegue mais ficar dentro de casa. E as estatísticas dizem que o convívio, quando ele se torna intenso, em um período ainda mais ininterrupto, como estamos vivendo, facilmente, às vezes, podemos machucar e agredir as pessoas que estão à nossa volta. Quer um exemplo? Saiu algumas notícias pela internet. E nós vimos nesse período desta pandemia do coronavírus, em uma cidade específica da China, chamada Xi'an, capital de uma província, após passar esse processo de isolamento, é mencionado e registrado que o número de divórcio cresceu demasiadamente. Os cartórios não davam conta, porque nesse processo de vivenciar de maneira intensa, ininterrupta, ao lado do seu cônjuge, dos seus filhos, de familiares, de parentescos, o convívio se tornou algo muito difícil. E o que eu quero dizer com essa questão? Tudo isso está relacionado ao tempo que estamos vivendo. O tempo do fim, biblicamente, nós encontramos essa estatística, esta profecia, que as pessoas teriam mais dificuldade para manter aquele laço amistoso, amável, entre cônjuge, filhos, parentes e amigos. Para você ter certeza do que eu estou falando, eu não quero que você acredite em mim, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo 12, que a gente possa, então, juntos, ver o que a Bíblia diz sobre isso. Enquanto isso, me permita aqui mandar mais alguns abraços. A Flaviane Oliveira, que bom que você está nos acompanhando. A Dani lá de Salto de Pirapora, que gostoso. Duas Danis, né? A Lima e a Marcelo. Que bom que vocês estão com a gente. A gente tem saudades de vocês. A Vera, da minha terra natal, Piracicaba, uma família muito especial para nós. Sejam bem-vindos. Mateus 24, 12, olha que o próprio Jesus nos disse. Ali é registrado. Eu vou só citar aqui o ponto culminante desse texto. Que se multiplicaria a maldade e o amor se esfriaria. Queridos, infelizmente é isso que nós temos visto. Nesse período onde nós, como família, de repente poderíamos estar mais unidos. Em muitos lares, infelizmente,
essa companhia e convívio amistoso não tem acontecido. Mas você que tem nos acompanhado, eu tenho certeza que esta bênção você tem desfrutado. Porque se você está nos acompanhando é porque você está buscando esse relacionamento vertical, para que exista dentro do seu lar esse convívio gostoso e prazeroso. Quando nós vamos à história da palavra de Deus registrada há séculos, o livro de Daniel, ele traz uma profecia muito especial. E é muito importante essa profecia porque ela está registrada nos livros históricos. Conta a história de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Em algum momento, leia esse capítulo 2 do livro de Daniel. E pode ir para o livro de Daniel, capítulo 2, porque nós vamos ler alguns textos de lá também. Mas me permita contextualizar, esse rei, ele teve um sonho, de maneira pontual e direta. Esse sonho, depois de ser interpretado por Daniel, porque Deus passou a ele o significado, revelou o significado. Ali, naquele sonho, tratava-se de uma estátua. E esta estátua tinha algumas características específicas. Haviam 4 metais que se destacavam: o ouro, a prata, o bronze e o ferro. No capítulo 7, nós também temos registrado, de maneira metafórica, algo parecido, só que agora não é utilizado metais, mas animais. 4 animais que representavam também os 4 grandes reinos, representados por um leão, por um urso, por um leopardo e por um animal terrível e espantoso. Que ponto eu quero chegar? Nos registros bíblicos narrados e historicamente comprovado, nós temos, de fato, o cumprimento destes 4 reinos, que foi a Babilônia, tudo isso começando no 7º século antes de Cristo, Babilônia sendo um reino mundial, que foi do ano 605 ao ano 539. Na sequência, nós temos os medos e persas, do ano 539 a 331, representado pela prata. Na sequência, nós temos a Grécia, Alexandre o Grande, que foi do ano 331 ao ano 168. E, por último, o reinado mais duradouro, Roma, do ano 168 a.C., e foi nesse reinado que Cristo foi crucificado, e vai até o ano 476 depois de Cristo. Mas o fato é que, após passarem estes reinos, esta estátua ela tinha os pés, e os pés eram metade barro e metade ferro. E esta simboliza a última fase da história desse mundo. Qual é o ponto? Por que eu estou falando de relacionamento? Porque eu estou falando da importância de nos relacionarmos. Porque os pés dessa estátua eram metade ferro e metade barro, por um significado. O barro e o ferro, eles não se unem, não há liga. E este é o retrato próprio do mundo atual. As nações se dividiriam de tal maneira que jamais se ligariam de novo. Isso é visto através de tentativas frustradas na história, eu estou falando da história, como o Sacro Império Romano Germânico, que tentaram uma unificação mundial e não conseguiram. A Espanha com Felipe II, a França com Napoleão Bonaparte, a Alemanha com Hitler, mas nenhum destes conseguiram mais uma vez um governo, um reinado mundial. Por quê? Porque a Bíblia já dizia que isso não mais aconteceria. Daniel capítulo 2, eu pedi para você abrir, acompanhe comigo. Quero, enquanto isso, dar nosso boa noite também para Rose, que está ligadinha com a gente. Rose Santos, Capela do Alto,
Carinho muito especial por você, Ezequiel. Grande abraço a vocês. Daniel 2:43 diz assim: procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha só, queridos, até por casamentos, grau de parentescos, tentariam mais uma vez unificar um poderio sobre todo o globo terrestre, mas não aconteceu. Nós poderíamos, na história, se deparar com os europeus, onde existia no século XIX um grau de parentesco sobre todos os que reinavam naquele período, mas não conseguiram um governo unido. O fato é que tudo isso descreve o cenário da última revolução da história. O sonho da estátua termina quando uma pedra é lançada sem auxílio de mãos. E então essa pedra vem contra os pés daquela estátua e destrói toda ela, por uma razão. Porque Daniel, capítulo 2, versículo 34, menciona que esta pedra, sem auxílio de mãos que foi lançada, representa o reino de Cristo Jesus, que está voltando para nos buscar. Queridos, nós temos que entender que se não existe mais uma unificação entre as nações, entre as pessoas, e a gente vê essa luta até muitas vezes dentro de um lar, dentro de um casamento, isso é demonstração factual de que Jesus está voltando para nos buscar. E nós precisamos, sim, diferente do mundo, entender a importância do relacionamento com Deus, para que exista o relacionamento entre nós, familiares, e entre as pessoas também. No capítulo 2 de Daniel, os versículos 44 e 45 dizem assim: mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Jesus está voltando e por isso a gente vê que as pessoas cada vez mais se esfriam uma com as outras, uma nação com as outras. Um jovem alemão, Geraldo Marx, ele veio como imigrante e passou a morar no sul do Brasil. E um dia, no ano de 1939, ele recebe uma carta do seu irmão que continuava na Alemanha. E nessa carta o seu irmão dizia para que ele voltasse para a Alemanha, porque Hitler pagaria todas as despesas daqueles que gostariam de voltar para a Alemanha. E no conteúdo desta carta, o irmão de Geraldo Marx coloca: irmão, venha, porque a Alemanha está vencendo e seremos um reino mundial. Mas é interessante porque Geraldo Marx era alguém que estudava a palavra de Deus. E por isso, louvado seja o Senhor, porque você está conectado conosco. Porque você está buscando a palavra de Deus, buscando ter Deus na sua vida, nesse momento em que muitas pessoas estão sem esperança, desconfortáveis, desesperadas. Na palavra do Senhor nós encontramos o alento, o conforto, a paz. E Geraldo Marx respondeu para o seu irmão que ele não iria, e por uma razão. Porque a palavra de Deus já dizia que não haveria nenhum outro reino mundial. Ele sabia do pé da estátua, do período da história que estava e que estamos vivendo. Ele disse que a Alemanha não se tornaria um governo mundial e por isso ele não foi.
O tempo passou, a guerra cessou e o seu irmão foi morto em batalha. Você tem estudado a palavra do Senhor? Queridos, na palavra do Senhor nós encontramos direcionamento, um norte para saber onde estamos e para onde nós vamos. O capítulo 2, portanto, confirma o que nós temos nos livros e nas literaturas da história. Toda a sequência dos impérios são comprovados hoje nos livros de história, algo que é registrado no livro de Daniel há séculos atrás, antes de tudo isso acontecer. Portanto, o cenário atual é de dissensão, de afastamento entre as pessoas, de profunda discórdia entre as nações. E isso podemos ter certeza que é um cumprimento profético. Mas, diante desse cumprimento, assim como é dito, aquela pedra que é lançada derruba todos os reinos anteriores, e agora sobrepuja sobre todos e por toda a eternidade, pois é o reino de Deus. Esse reino, a vinda de Cristo, é uma realidade e que vai reverter toda esta questão, fazendo com que a discórdia seja terminada e a união e o amor prevaleça. Jesus Cristo, ele serve como um imã para nos atrair. E assim o foi quando ele foi levantado na cruz, algo que ele mesmo já dizia antes de acontecer. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, é dito pelo próprio Jesus: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. No decorrer da narrativa bíblica é dito que quando ele voltar, mais uma vez, ele atrairá todos os olhos para ele. Jesus é quem consola o triste, abriga o fraco, ampara o desesperado, ele cura o doente. Ele atraiu e continua atraindo até as crianças. Ele era firme com os princípios, porém amoroso, intenso, porém seguro. A sua vida dividiu a história. Ele entregou a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos ter a certeza da salvação quando o aceitamos como Senhor da nossa vida. Quanto mais eu me aproximar de Cristo, mais eu me aproximo um dos outros. Eu gosto de utilizar de uma ilustração. Imagine comigo aqui um triângulo. Nesse triângulo, a base é formada por nós. Então vou utilizar aqui a figura de um casal. De um lado, um marido, de outro lado, a esposa. Nesse triângulo, no alto, está Jesus Cristo. À medida que o casal começa a buscar a Jesus, olha só, eu saí da base. Deixa eu ver aqui para acompanhar mais ou menos. Aqui. Eu saí da base. À medida que eu busco Jesus, quanto mais eu busco Jesus, mais eu fico próximo um do outro. É isso que Cristo quer para mim e para você. Isso seja no âmbito conjugal, no relacionamento com os filhos, com os parentes, com os amigos, de trabalho, vizinhos. Eu sei que estamos agora num momento de isolamento social, mas esse é um momento de trabalharmos dentro do nosso lar a figura de Cristo Jesus, sermos contrário ao que o mundo hoje tem manifestado, esse esfriar, esse se afastar um dos outros. Queridos, para que Cristo, ao vir em grande glória,
termos nós como aqueles que estarão aguardando. Eu preciso hoje revelar e refletir Cristo Jesus. Aprendermos a não criticarmos e sermos mais bem-humorados. Entendermos que muitas vezes, diante de uma situação, nós temos que nos colocar na posição do outro, empatia no lugar dele, para entender muitas vezes o porquê o outro agiu dessa forma. E quando isso acontece em nossa vida, eu me torno uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu entendo que Jesus Cristo está habitando em mim e está me mudando. As minhas reações já não são mais as mesmas. E sabe, há uma grande diferença entre ação e reação. A ação, ela pode ser até premeditada. Vou fazer algo de bom, vou ajudar alguma pessoa. É uma ação. Agora, a reação, ela revela de fato quem nós somos. De repente, num trânsito, em uma fechada, um carro te fecha, a sua ação, a sua reação, melhor dizendo, ela começa a revelar quem de fato somos. E a nossa reação deve esboçar o amor glorioso de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos ama tanto, que Ele nos criou e nos deu uma linda promessa que irá voltar para nos buscar. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Ele foi preparar um lindo lugar, mas que Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Para que eu e você possamos conviver com Ele a eternidade toda. Queridos, nesse período agora, onde estamos em quarentena, é um momento de trabalharmos a nossa vida pessoal e o nosso casamento, a nossa vida familiar, nosso convívio com os filhos, para que eles entendam e queiram participar do céu. Um colunista, Sidney Harris, registra a história que certo dia, caminhando com seu amigo, indo em direção a uma banca de jornais, diz o relato que quando ali chegaram, o seu amigo cumprimentou amavelmente aquele jornaleiro, mas a atitude do jornaleiro foi ríspida, de maneira grosseira, e mesmo assim ele continuou em paz, tranquilo, deu o dinheiro, pegou o jornal que praticamente foi jogado por aquele jornaleiro e disse àquele jornaleiro: um bom final de semana para você. Cortês, amável e saiu. Sidney, ao caminhar alguns passos com seu amigo, o faz uma pergunta: o jornaleiro é sempre assim com você? E então o seu amigo diz: infelizmente, ele sempre é assim. Mas ele, sendo sempre assim com você, por que você continua sendo cordial, amável com ele? E então ele deu uma resposta muito importante para mim e para você. Ele disse assim: porque ele, o jornaleiro, ele não vai decidir como vou reagir. Queridos, esse é um momento de nós refletirmos na nossa vida pessoal, no nosso convívio familiar. Porque assim, como vemos numa jornada pelo futuro registrado na palavra de Deus, vivemos os últimos dias da história dessa terra. O amor se esfriaria, nação contra nação, as pessoas se isolariam. Mas esse contexto mostra que Jesus está voltando. E como Jesus está voltando, o meu foco deve estar em Cristo Jesus. Me permita ler uma citação que achei fantástica e deixei registrada na minha Bíblia. Essa citação foi colocada por Norm Guy, PhD, ele que escreveu a lição da escola sabatina do segundo trimestre do ano de 2018, cujo tema da lição toda, tema geral, era
preparação para o tempo do fim. Olha que tremendo o que este autor escreveu na introdução da lição. Com tantos acontecimentos mundiais, manchetes e teorias sobre o fim, é fácil nos desviarmos, concentrando-nos nas coisas que, em nossa compreensão, levarão à vinda de Cristo. Em vez, olha o detalhe agora, presta atenção, em vez de focalizarmos o próprio Cristo, o único que é essencial para a nossa preparação. E tremendo isso, queridos. Muitas vezes nós estamos ligados aos eventos, às teorias, aos sinais, e perdemos o foco da essência de Jesus Cristo. Jesus está voltando, é fato. As coisas apontam para isso. Mas não procure os detalhes. Não procure no enredo da história cada detalhe como prenúncio e fique focado nisso. Esteja focado em Cristo Jesus. Por quê? Porque com isso estaremos preparados para quando Ele voltar. O estar focado em Cristo significa não viver mais o nosso eu, as nossas tendências falhas, mas viver Cristo significa ser amoroso, cortês, bondoso, perdoador. E eu convido você nesta noite a colocar a sua vida nas mãos de Cristo. Mesmo quando alguém te fere, como aquele jornaleiro, que a nossa reação não seja a nossa, mas a de Cristo através de nós. Que possamos ser amáveis, bondosos, e possamos destoar do mundo que cada vez mais se separa, mas que nós tenhamos o amor de Cristo no coração que mais nos une. O casamento perdura, o relacionamento com os filhos permanece, o convívio com os parentes e amigos se tornam agradáveis. Esse é o meu desejo para mim e para você. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Não sei se de repente no seu lar você tem enfrentado alguns momentos difíceis, todo convívio intenso, ininterrupto, muitas vezes causa isso. Algumas faíscas, fagulhas. Mas eu quero dizer que tudo isso, todo esse momento, porque nada foge da permissão de Deus, está servindo para lapidar o seu povo, que estará em pé naquele grande dia quando Ele voltar. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo de Deus a intervenção dEle em nossa vida, para que o nosso lar seja um lar onde o amor de Cristo prevaleça e permaneça. E quando acabar essa quarentena, poderemos levar para a sociedade este amor que Cristo colocou em nosso coração. Eu espero que você tenha esse desejo também. Se você puder nesse momento, eu convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus. E quero colocar minha vida mais uma vez e de minha família nas mãos de Deus. Querido e bondoso Deus, a história revela que o afastamento entre as pessoas, o amor se esfriando, os casamentos se dissolvendo, são sinais do teu regresso. Essa quarentena, Pai querido, tem servido para peneirar, para preparar aqueles que farão parte da herança eternal, da eternidade ao teu lado. Em muitos lugares, a quarentena tem, mais do que nunca, separado casais, famílias, relacionamentos. Mas que essa quarentena em nossa vida, em nosso lar, sirva para nos unirmos com o Senhor, que nos fará unirmos uns com os outros. Nos ajude, portanto, Pai, através da ação do Espírito Santo, mesmo quando, em algum momento, alguma palavra
um tanto quanto mais dura, áspera, nos atingir, que possamos nos calar. E se respondermos, sejam as palavras do Senhor através de nós. Porque a tua palavra diz que a palavra branda, ela tira o furor de qualquer lugar. Ajuda-nos, Pai, a sermos instrumentos teus. Abençoe nesse momento os nossos lares, o nosso casamento. Abençoe, Pai, o nosso relacionamento com os filhos, entre os irmãos, entre os familiares, sogro e sogra, nora, genros. Que o nosso lar, Pai, seja um lar que está sendo preparado para quando o teu filho voltar para nos buscar, estarmos todos juntos e unidos, para assim prevalecermos por toda a eternidade. Por isso, Pai querido, nesse momento eu quero pedir uma bênção especial sobre cada internauta, cada filho teu que está nos acompanhando nesse momento. Se eles têm enfrentado esta luta, Pai, em nome de Jesus, que este seja o momento em que estas contendas possam sanar, em que a tua paz possa imperar, e que seja um convívio deleitoso e prazeroso por uma única e exclusiva razão, porque o Senhor será o foco da nossa vida. O sermos igual a Cristo significa estar com Cristo a todo instante, a nossa mente ligada ao Senhor. Que a gente não perca o foco de vista, olhando para os sinais e perdendo Cristo Jesus como a essência de tudo para a nossa vida. Perdoa-nos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que possamos, na quarta-feira, nos encontrarmos mais uma vez. Estou vendo aqui mais alguns que entraram. Márcia Rocha, grande abraço. Jorge Luiz, Marcinha, Lusca, meninas, um grande abraço. Fernanda, Luciano, grande abraço a vocês. Que Deus abençoe todos vocês. É o meu desejo, a minha oração. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.